Graça e paz. Amém. Quero convidá-lo a ficar de pé nesse momento e nós vamos orar ao Senhor. E quero pedir que você esteja aqui presente, não só de corpo, mas também com todo o teu coração. E você que assiste de casa, que também nesse momento, não podendo estar aqui conosco, possa parar tudo o que você está fazendo e estar entregue totalmente diante do Senhor, em adoração e aberto a ouvir a voz do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde e pela oportunidade que o Senhor nos concede de te adorar. Aos nossos amados irmãos também, que não podem estar aqui conosco, estão assistindo de casa. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, nessa tarde, fale conosco e receba dos nossos lábios o verdadeiro louvor. O louvor que nasce de um coração que te conhece. Um coração que é entregue diante do Senhor. Ó Deus, tudo que vai acontecer aqui não é para a nossa glória. Não, nós não merecemos. Como disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória. E é isso que estamos fazendo aqui nessa tarde. Com os louvores, as orações, a proclamação do Evangelho, tudo é para o teu louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor nessa tarde. Que tudo que acontecer neste culto redunde para a tua glória. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em o nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Vamos no início. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Oh, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções e falar.
adoramos, Pai, porque o Senhor cumpriu a tua promessa, Senhor. Fez a nova aliança brotar em nossos corações, Senhor. Fez de nós novas criaturas. Sabemos das lutas, Pai, da luta da natureza pecaminosa dentro de nós. Mas te adoramos, Pai, porque o Senhor sempre nos convence, Senhor, pelo caminho da luz, pelo caminho da retidão, pelo caminho do arrependimento, Pai. E o nosso coração nessa noite crente, o nosso coração é agradecido a Ti, Senhor. Louvamos o Senhor, pois Tu és o nosso Salvador, Pai. Louvado seja o Teu nome. Cristo deu-me mais libertão. Se diferente hoje é o meu coração. Amém. Aplauda o Senhor que te deu um novo coração nessa noite. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Uma boa tarde, paz do Senhor para você que está conosco aqui no templo, para você que está conosco acompanhando através das mídias sociais, que você possa fazer desse local uma extensão para a sua casa, e que você possa estar adorando ao único que é digno e merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu não poderia deixar de falar e agradecer, porque eu revivi momentos deliciosos da minha adolescência, né? Talvez alguns aqui não fossem nem nascidos, né? Da minha adolescência, da minha juventude, com essas duas canções, que foram tiradas lá do fundo do baú, interpretadas de forma a louvar e a engrandecer o nome do Senhor. Louvo a Deus por vossas vidas, por esse ministério que o Senhor tem abençoado aqui na Igreja Presbiteriana de Candeias. A gente canta muito worship e às vezes esquece dessas músicas que foram os prepulsores, foram aqueles que deram a abertura para que pudéssemos ter uma música com letra nacional e com um ritmo totalmente nosso. A riqueza que temos, né, no país, e às vezes por conta de conceitos e preconceitos, por conta do que incutir em nossas mentes, nós acabamos deixando de lado essas belas canções. Louvado seja o nome do Senhor por vossas vidas, amados irmãos. Queria convidar você a acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus, que está em Êxodo, vai estar aqui no capítulo 14, os versos 13, 14, 15 e depois o 31. É uma história bastante conhecida, mas que às vezes a gente vai esquecendo diante daquilo que a gente tem passado, diante dos momentos difíceis que temos vivenciado no ano de 2020. Mas se estamos aqui, podemos dizer como Josué: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamam a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Uma passagem bastante conhecida, né? Do capítulo 7 até o capítulo 12 de Êxodo. A gente vai ver lá as 10 pragas, né? E toda vez que Moisés ia falar de uma praga, o coração de Faraó ficava meio receoso. Depois Deus endurecia o coração de Faraó, até a última praga, que foi a praga dos primogênitos, né? E quando o povo de Israel estava saindo, né, Faraó mandou que perseguisse, e ali o Senhor pôde glorificar o seu nome, e para que o povo de Deus pudesse ver e crer no Senhor. Mas mesmo assim, depois de ter passado
a pés enxutos pelo Mar Vermelho. O povo ainda entrou naquela caminhada e continuou a reclamar. Um povo que tinha uma nuvem de sombra para caminhar durante o dia, para que não fosse tostado pelo sol, e tinha à noite uma coluna de fogo para direcionar, para proteger, né, e para dar luminosidade. O maná caía todos os dias, que não se precisava guardar para o outro dia, porque quem guardasse apodrecia. A mão de Deus foi com o seu povo, e mesmo assim o povo fez como nós fazemos nos dias de hoje. Apesar de tudo que passamos no ano de 2020, se você chegou aqui, se você está aí, vendo, ouvindo, participando desse dia, louvando a Deus, é porque a boa mão do Senhor foi com a tua vida, foi com a minha vida, foi com a nossa vida. E nós devemos estar dando graças, honras e louvor a esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tanto nos amou e nos poupou e nos preservou até os dias de hoje. Aleluias! Eu queria convidar a você mais uma vez a baixar a sua cabeça, a orarmos e pedir que você, nesse momento, coloque diante de Deus as suas ansiedades, os seus desejos, aquilo que tem lhe afligido, de repente, um pecado que tem atormentado a sua vida. Coloque diante de Deus, confesse a Ele. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nós estaremos orando a Deus nesse momento, agradecendo, louvando e entregando as nossas vidas mais uma vez diante dEle. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque chegamos até aqui. Muito obrigado porque é a Tua boa mão quem tem nos conduzido até os dias de hoje. Ó Deus, assim como o salmista, quer morramos, quer vivamos, tudo para o Senhor é proeza. Faz-nos crer dessa forma, diante daquilo que vamos passar, daquilo que já passamos, mas que possamos continuar crendo na Tua fidelidade ao Teu próprio nome, porque o Senhor é quem prometeu e o Senhor cumpre as Suas promessas para as nossas vidas. Queremos Te pedir perdão, porque às vezes temos esquecido das Suas promessas, às vezes, ó Deus, não temos confiado no Senhor e não temos visto os Teus milagres, os Teus sinais, os Teus prodígios, por conta da nossa incredulidade. Ó Deus, ajuda-nos a crer como o Senhor quer que creiamos, porque, ó Deus, aquele que tem fé se aproxima do Senhor, mas a fé também vem do Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, aquilo que temos feito que não tem sido do Teu agrado, aquilo que temos feito, ó Deus, que de repente insistimos em cometer, ó Deus, mas que em nome de Jesus possamos confessar diante de Ti e deixar, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Muito obrigado pelo Teu povo que se reúne aqui, ó Deus, nessa tarde e noite. Muito obrigado pelo Teu povo que está assistindo essa programação, que o Senhor possa ministrar, falar, e que os nossos corações, nossas mentes, os nossos ouvidos possam estar cativos na Tua presença, para ouvir tão somente a Tua doce, boa e agradável voz, em nome de Jesus. Amém. Olá, esse é o IPC em Foque, o informativo da Igreja Presbiteriana de Candeias. Se você está aqui na nossa igreja pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sua visita aqui é especial para nós. Estamos felizes por contar com você. Estamos chegando ao fim de mais um ano, mas a IPC ainda tem algumas programações muito especiais. No dia 20 de dezembro, nos cultos das 9 da manhã e das 5 da tarde, teremos uma celebração especial de Natal aqui na igreja, com um lindo musical de Natal e uma palavra inspiradora para o seu coração. No dia 27, último domingo do ano, também teremos cultos especiais de gratidão a Deus, pois até aqui tem nos ajudado o Senhor. Se você não puder estar conosco, acompanhe todas as programações pela internet no canal do YouTube. Olá, igreja! Estou aqui novamente para trazer mensagem dos homens de valor.
Como vocês sabem, as nossas reuniões são presenciais aqui na igreja e você pode participar. Você, homem de valor, não perca, todas as quintas-feiras, das 19h30. Por falar em encerrar, o nosso ministério vai dar uma pausa. Nossa última reunião este ano vai ser no dia 17 de dezembro. Estaremos retornando no dia 21 de janeiro de 2021. Mas estamos presentes aguardando vocês. Outra coisa, as nossas reuniões não são mais transmitidas pelo Instagram. Nós estamos voltando a utilizar o GoToMeeting. Se você quer participar de modo virtual, procure a mim, Ivanilson, ou o Diácono Mário, aqui na igreja. Um grande abraço para vocês, um Feliz Natal e um 2021 cheio de harmonia e felicidade na presença do Senhor Jesus. As atividades do Plano B, Plano Betim e Plano BWay entraram em recesso. Jovem e adolescente, aproveite esse tempo para descansar e curtir a sua família. Em 2021 voltaremos com mais novidades e contaremos com o envolvimento de cada um de vocês. Irmãos, atenção para o jeito certo de se utilizar a máscara. Não puxe a máscara para o queixo. Não deixe o nariz descoberto e não cubra somente as narinas. Não use máscara com folga nas laterais. Não deixe a máscara sobre o banco nem sobre nenhuma outra superfície. Mantenha o distanciamento social. Não sente no X marcado nos bancos. Acomode-se nas extremidades. As medidas de prevenção instituídas pelas autoridades valem aqui dentro da igreja. Seja prudente, vamos nos proteger e proteger ao próximo. Contamos com a colaboração de todos. Atenção, pais, mães ou responsáveis. Se você estiver com alguma criança aqui no templo, ela precisa ficar junto com você aí no banco. O conselho solicita que nenhuma criança fique circulando pelas dependências da igreja durante o culto. Contamos com a colaboração de todos. Estamos com uma nova série especial de Natal sendo ministrada no culto de oração. O tema é o Natal da Esperança, uma mensagem de Deus para os dias difíceis. Não perca, segunda às 7h30 da noite, apenas culto presencial aqui na igreja. As reuniões de oração que estavam acontecendo em nossa igreja entraram em recesso. Os encontros vão voltar a acontecer novamente no final de janeiro de 2021. O IPC em Foque fica por aqui, mas você pode nos encontrar online a qualquer momento em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. É só digitar IP Candeias que você vai nos encontrar. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Nós queremos conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez. Eu pedia que você levantasse a mão onde você estiver aí, e você vai receber uma lembrancinha adocicada, né, da Igreja Presbiteriana de Candeias. Tem uma senhora aqui, tem uma criança aqui embaixo. Tem mais? Levanta a mão aí. Aqui no anexo. Continue com a mão levantada, querida, porque vai chegar alguém até aí para a senhora. Ela está entrando por aí. Aqui, ó. Aqui, Maria. Então, que Deus possa abençoar rica e poderosamente a tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer graça para você e que você possa estar à vontade aqui no nosso meio, porque você está na casa do Senhor, portanto a sua casa. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Nós vamos também participar nesse momento de culto, cultuando a Deus, né? Devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele tem nos dado. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem dado a nossa provisão diária, né? O Senhor tem usado pessoas para nos abençoar, e aí também é a boa mão do Senhor, né? Sobre as nossas vidas. Quando o Senhor manda, chega de qualquer jeito, não de qualquer jeito, mas vai chegar porque é o Senhor quem está ordenando a ser feito. Então eu queria que pudéssemos fazer a leitura de Atos 20:35. Diz assim: tenho-vos dado em tudo o que, trabalhando assim é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que
receber. Então, que nessa tarde e noite, você que está nos visitando, não sinta-se constrangido, mas isso é algo da membresia da igreja, que é com esses recursos que a gente pode estar abençoando os campos missionários, é que a gente pode estar abençoando a igreja, honrando os compromissos. Nós louvamos a Deus, porque você tem sido fiel, porque em meio a essa pandemia, a igreja local, a igreja presbiteriana em Candeias, não tem nenhum compromisso pendente. Isso é por conta da tua fidelidade, é por conta daquilo que o Senhor tem feito na tua vida, e você tem reconhecido e tem entregue e devolvido para o Senhor. Então é alegria nossa, e podemos ter ajudado outras pessoas, podemos ter abençoado alguns irmãos que passaram por dificuldades, e isso é o Senhor quem faz as nossas vidas. Você não precisa sair do banco, os nossos diáconos vai até você. Eu queria que você ficasse de pé e a gente pudesse orar mais uma vez. Vamos ficar de pé e orarmos mais uma vez, e em seguida você permanece de pé, porque o pessoal do louvor vai estar nos dirigindo em louvores ao nosso Deus. Pai, nós queremos te bendizer mais uma vez, te agradecer pela tua boa mão com as nossas vidas. Queremos te agradecer pela tua provisão para com o teu povo, para com a tua igreja. Queremos te bendizer, ó Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração. Ó Deus, nós queremos nessa hora te pedir por aqueles que estarão contribuindo, que o Senhor os abençoe mais e mais, e que teus filhos possam estar, Deus, dando com alegria, crendo que é melhor dar do que receber. Que aqueles que, ó Deus, porventura têm o desejo de participar e por algum motivo não podem, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, está levando cliente, dando serviço, enfim, que os teus filhos possam ter o seu sustento e ter a alegria também de participar desse momento de culto ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindo
novamente, noite de paz, essa estrofe. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo, eis a luz. Sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Amém. Este sol de eterno fulgor resplandeceu em nossos corações. Amém. Boa noite. Vocês que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Boa noite. Feliz Natal. Não tem jeito de cantar esse louvor e não ficar emocionado. Que coisa linda. Glória a Deus. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer aos irmãos que se solidarizaram comigo e minha família, intercedendo pelo meu primo Ademar. Ele partiu para estar com o Senhor, corona. Ele residia em Macapá e veio passar férias com toda a família em Pipa, perto de Natal, no Rio Grande do Norte. E lá chegando, não distaram porque todos pegaram a Covid-19. Alô? E ele foi internado, entubado. E quando já estava no hospital, ele me ligou. E eu tenho algumas ligações dele, gravações no WhatsApp comigo. Sexta-feira eu fiquei muito triste. Muito triste. Foi muito doloroso para mim. E a quem honra, honra, diz a palavra do Senhor. Ele é lá do Centro-Oeste, né, Goiás, Mato Grosso, da minha região. Mudou-se lá para o Pará. E já era jubilado, aposentado como coronel. E ele era tão querido que o governo do Amapá mandou um avião, um jato, para buscá-lo em Natal com todos os seus familiares. Chegando em Macapá, capital do Amapá, ele foi levado pelas ruas num caminhão do Corpo de Bombeiro, porque ele era coronel do Corpo de Bombeiros. E o nome do Senhor foi glorificado até na sua morte. Mas hoje é o segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, dia da palavra do Senhor. Em 1229, a Igreja Romana proibiu a leitura da palavra de Deus. Porque anos antes, Pedro Valdo, no sul da França, o empresário se converteu ao Senhor e teve a sua vida tão transformada que ele usou todos os seus recursos para a propagação da fé, da palavra de Deus. A imprensa só surgiu no século XVI, com Gutenberg na Alemanha. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada.
Mas em 1170, no sul da França, Pedro Valdo se converte e investe na propagação da palavra de Deus. Pistas para copiarem a palavra de Deus e para distribuírem a palavra do Senhor. E em 1208, 38 anos depois, Pedro Valdo foi martirizado. Mas a sua obra permaneceu. No sul da França, do outro lado dos Pirineus, no norte da Europa, da Espanha e também no norte da Itália, existem igrejas até hoje, a igreja valdense, daquele movimento do despertamento missionário com Pedro Valdo. E aquilo chacoalhou a igreja romana. Não vamos entrar em muitos detalhes. Em um dos concílios, em 1229, a palavra de Deus foi proibida pela igreja romana. A leitura da palavra de Deus. Surge em 1517 a reforma protestante com Lutero. E nós sabemos a história de Lutero. Tinham decidido matá-lo. Em uma das suas viagens, o sequestraram. E ele pensou que iria morrer. Mas ele foi colocado em um palácio, disfarçado como um guerreiro daquela época. Usava sempre uma espada, botas. E lá estava ele no palácio. E ali ele aproveitou para traduzir a Bíblia para a língua alemã. O pai da língua alemã é Lutero. A Alemanha tinha muitos dialetos, e quem unificou a língua alemã foi Lutero. E ele traduziu a Bíblia, Velho e Novo Testamento, para o alemão popular, enquanto estava escondido pelos príncipes naquele palácio. Surge a imprensa com Gutenberg. O primeiro livro impresso, como esses que a gente conhece, foi a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, anos após Lutero traduzir a Bíblia e imprimi-la, houve uma revolução capitaneado por Inácio de Loyola, no norte da Itália, em um concílio chamado de Contra-Reforma. E naquele concílio, eles adicionaram alguns livros históricos judeus, ou judaicos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então há o livro da sabedoria, o livro dos Macabeus, o livro de Judite. Esses livros são livros históricos, mas não se encontram na Bíblia, no Velho Testamento judaico, israelita. Por que eles fizeram isso? Para dizer que a Bíblia dos crentes, dos protestantes, era falso. Faltava alguns livros. Veja que golpe baixo. E assim a igreja romana até hoje mantém. Isso surgiu no concílio de Trento em 1546. Veja, irmãos, a dificuldade para se manter a palavra de Deus viva. Vocês sabem que em alguns países muçulmanos a Bíblia é proibida, tê-la é crime. Também na China, na Coreia do Norte. Nós temos a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O maior tesouro que o mundo tem é a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor
no Salmo 138, versículos 1 e 2. É um dos cânticos de romagem. Vocês sabem que eu estou a memorizar salmos. E aí tem uma pepita, uma joia rara, meio que escondido na Bíblia. Salmo 138, 1 e 2. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença de poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. O que eu estou chamando de pepita, de ouro, ou de joia rara, ou de diamante preciosíssimo, é a parte B do versículo 2. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aqui diz que o próprio Deus magnificou, exaltou o seu nome acima de tudo. O nome de Deus, nos 10 mandamentos, não pode ser tomado em vão. Nada de ficar falando, Deus que me livre, pelo amor de Deus, ó Jesus. Isto é proibido na lei. Não tomarás o nome do Senhor à toa, ou não tomarás o nome do Senhor em vão. Não podemos ter esse hábito, temos que corrigir os nossos filhos, as nossas crianças, e nós temos que dar exemplo, porque o nome do Senhor está exaltado acima de tudo, pois exaltaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Estão no mesmo pé de igualdade. Esta aqui é tão sagrada, tão santa quanto o nome de Deus, porque essa aqui é a palavra de Deus. Dia da Bíblia. Estamos no final do ano. Todo início do ano fazemos aquela campanha, leia a Bíblia em um ano. Se você ler 6 capítulos, 3 capítulos durante 6 dias, 3 capítulos durante 6 dias, e ler 5 capítulos um dia da semana, você lê a Bíblia toda em um ano. Há várias versões da Bíblia. Eu gosto da revista e atualizada. Os assembleianos, batistas usam mais a Bíblia corrigida, chamada Almeida, revista e corrigida. Então é sempre assim, ARC, A-R-C. São símbolos dessas iniciais. Almeida é o tradutor, João Ferreira de Almeida. Revista e corrigida. Então ela sempre aparece A-R-C. Outra Bíblia é ARA, A-R-A. Almeida, revista e atualizada. É a que nós usamos aqui. É a linguagem mais difícil, mais rebuscada. Eu, na verdade, compliquei a minha memorização dos salmos porque eu quis memorizar na linguagem mais difícil. Mas existem Bíblias de linguagem mais simples. Bíblia na linguagem de hoje, ou a NVI, Nova Versão Internacional. O que importa é que você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E nós precisamos, como que num tripé, ler, meditar e memorizar. Com 3 bases se faz um banco. Se você quiser pensar na Bíblia, pense dessa forma: ler, meditar e memorizar. Isso dá sustentação, valorização sua à palavra de Deus. Então essa é a nossa insistência com a igreja a todo final de ano.
projete ler a Bíblia. Mas se você não ler um ano, leia em 3, leia em 5. Mas o que você precisa é ler a palavra. Escolhe uma das versões mais adequadas a você. Quer uma linguagem mais simples? Linguagem de hoje. Quer mais rebuscada? Revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. ARA, as iniciais. Mas, irmãos, o que nós precisamos, portanto, é ler, meditar e memorizar a palavra. Isso está em todas as Escrituras. O Salmo 1: feliz o bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Se você está abastecido da palavra de Deus, você tem saúde espiritual e você tem frutos dos seus galhos. Eu sou a videira verdadeira, João 15, e o meu pai é agricultor. E vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim der fruto, o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Como é que você vai frutificar espiritualmente? Se você se alimentar da palavra de Deus. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Amém? Salmo 119, de 9 a 11, que eu sempre cito aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Essa é a maneira, um olho no caminho e um outro na palavra. Um olho no caminho e o outro na palavra. Salmo 119, de 9 a 11, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o quê? O caminho, um olho no caminho, outro na palavra. Jovem, você quer ter êxito na vida. Jovem, você quer ter frutos de Deus nos galhos, nos seus galhos. Você precisa da palavra. Ler, meditar e memorizar a palavra. E o versículo seguinte: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós precisamos da palavra, nós temos que nos encharcar da palavra. Salmo 138, 2b: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Um estudo, uma pesquisa, com mais de 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos, constatou-se o seguinte: ler a Bíblia uma vez por semana é insignificante, não faz diferença. Se você só lê a Bíblia no domingo quando você vem para a igreja, a Bíblia não está fazendo efeito nenhum na sua vida. É impossível você produzir frutos dignos de arrependimento, os frutos do Espírito. Ele é como árvore plantada junto na corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Uma vez por semana você não vai produzir nada. Se você ler a Bíblia 2 vezes por semana, terá impacto insignificante. 2 vezes só é quase nada. 3 vezes por semana, se você ler a Bíblia, já impacta o coração. 4 vezes ou mais por semana que você lê a palavra de Deus, o impacto na sua vida será exponencial. Será como um foguete te levar para cima. Você não terá um crescimento aritmético. Você terá um crescimento geométrico, espiritualmente falando. Terá um crescimento exponencial.
Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o, o caminho segundo a tua palavra. Se você se encharca da palavra de Deus, o Espírito de Deus flui em você. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É algo natural, é consequência, é causa e efeito. Você precisa da palavra de Deus. Se você se enche da palavra de Deus, veja agora os benefícios da sua vida, além do aspecto espiritual. A solidão cai 30%. O sentimento de solidão e tristeza cai 30%. Um outro efeito além do espiritual: problemas com ódio e ira cai 32%. Problemas com amarguras nos relacionamentos cai 40%. Problemas com alcoolismo cai 57%. E a estagnação espiritual desaparece. Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? 4 vezes. A estagnação espiritual cai 60%. Pornografia cai 61%. Bons efeitos de se ler a palavra do Senhor diariamente. Você estará compartilhando da sua fé com um aumento de 200%. É impossível você ler a palavra, você meditar na palavra, você memorizar a palavra e ficar com a boca fechada. Porque o rio de água viva do Espírito, o Espírito foi quem inspirou a palavra. O Espírito atua através da palavra, e se você pega a palavra, põe dentro do seu coração, naturalmente o Espírito estará agindo através de você e se manifestando através da sua vida por causa da palavra. Pois magnificaste o teu nome e a tua palavra. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a própria encarnação, revelação de Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você conhece, você se torna íntimo de Deus. É a revelação escrita. A palavra que Deus magnificou acima de tudo, o seu nome e a palavra, ela tem origem em Deus. A Bíblia não é livro escrito por comedores de feijão, como se diz aí, os ímpios. A Bíblia é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz sobre ela, da sua origem, em 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia provém de particular elucidação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Anota aí, 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia provém de particular elucidação. Eu acho, eu pensei. Não existe, não vem de particular, de um indivíduo. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21.
acima de tudo, exaltaste, magnificaste o teu nome e a tua palavra, porque a palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. A sua origem é Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado de toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada, é soprada por Deus. Deus sopra, Deus bafeja, é Deus bafejando. É assim a palavra de Deus. Essa palavra de Deus saiu do coração, da boca de Deus. Toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus e útil para o ensino, para o ensino, para a exortação, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. É impossível ser um crente fiel, um homem de valor, uma mulher heroína anônima desse século, uma mulher cristã que não se enxergue, que não venha se enxergar da palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus. E útil para o ensino, ensinar o que não se sabe. Para a repreensão é puxar a orelha. Para a correção é consertar o que está torto. Para a educação na justiça é a acumulação de conhecimentos, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil desse jeito. Acima de tudo, magnificaste o teu nome e a tua palavra. A palavra de Deus, ela é a própria manifestação do ser de Deus. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela não procede dos homens. A palavra de Deus são as promessas garantidas por Jesus. As promessas garantidas por Jesus. Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre Jesus. Mas as promessas garantidas por Jesus estão na palavra de Deus. Nós oramos, tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Essas coisas vos tenho dito. E aí vai, Jesus disse, tudo que pedides em meu nome. Jesus é o fiador das promessas de Deus. Por isso que diz em 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nela o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Aqui está falando que Jesus Cristo é o garantidor, é o fiador da palavra, das promessas de Deus. E aqui não há tempo para dizer isto, mas esse versículo 20, antes ele é antecipado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Versículo 19, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi anunciado por nosso intermédio. Versículo 20, porquanto quantas são as promessas de Deus, tanta tem nele o sim, em Cristo. Tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, crendo recebereis. As promessas de Deus são garantidas por Jesus. E quando você ora a palavra em nome de Jesus, Jesus é o fiador. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Jesus Cristo é o fiador da palavra. Veja aí no versículo 4. Diz o seguinte aqui em Coríntios, 2 Coríntios 4. Versículo 13. Tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei.
Também nós cremos, por isso falamos. O espírito da fé. Fé é um vocábulo grego, pistes, que é como uma moeda, tem cara e coroa. De um lado é fé, do outro lado é crença. O espírito da fé, da nossa fé, como conteúdo, como significado, como estabelecimento de princípios. O espírito da fé é este: eu criei, por isso falei. O que quer dizer? A palavra de Deus vai fazer através de você aquilo que anteriormente já fez em si. Você recebe a palavra de Deus, a palavra de Deus te transforma, o Espírito de Deus manifesta em você, os frutos do Espírito em você, e esse é o Espírito da fé. Eu criei, eu absorvi, eu admiti, eu assimilei, eu vivencio essa palavra, e por isso que eu passo para frente. Este é o Espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Um pouquinho aí mais à frente, 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé, por essa crença, por esse conteúdo, por esse compêndio, pelas verdades. Fé não é fé na fé. Eu tenho fé que eu vou ganhar um avião. Isso não é fé, não. Isso é tolice, infantilidade. O que nós estamos falando de fé, fé como um objeto que salta das Sagradas Escrituras. Aqui está a nossa fé. O conteúdo da nossa fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi a arma usada por Jesus contra Satanás. Jesus é batizado por João no capítulo 3 de Mateus. No capítulo 4 diz assim: e foi Jesus levado para o deserto a fim de ser tentado por Satanás. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás se apresenta a Jesus e transforma, né, o Filho do Deus, transforma essas pedras em pão. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Satanás jogava uma outra armadilha para Jesus, e Jesus Cristo respondia: está escrito na palavra de Deus. Outra: está escrito na palavra de Deus. E por final, Jesus disse: eu te darei tudo, se prostrado me adorares. Está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Nisso Satanás foi embora. Se Jesus se utilizou da palavra, é porque ela tem procedência divina, e ela é a arma de ataque e arma de defesa contra Satanás. Em Hebreus 4:12 diz que ela é espada de dois gumes. O que é uma espada? Uma espada é um facão que corta dos dois lados. Aqui diz em Hebreus 4:12, dizendo da palavra de Deus. Veja o que diz da palavra de Deus, o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, o que é indivisível. Mas a palavra de Deus tem essa capacidade. Juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Nós temos que andar de acordo com a palavra, e a palavra de Deus, ela é arma de ataque, é como espada de dois gumes, mas ela também nos fere. Nós seremos julgados naquele dia pelo que está, irmãos, creiam na palavra. Todos nós haveremos de prestar contas a Deus. 1 Coríntios 2:9, porque todos nós haveremos de prestar contas. E o que Deus vai fazer? Deus vai pôr a palavra lá e vai julgar a nossa vida pelo que está escrito na palavra. É o que está dizendo aqui no versículo 13. Quando se fala da luta do guerreiro cristão em Efésios 6,
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades do mal. Diz assim, aqui em Efésios capítulo 6, o seguinte: e fala, orando em todo o tempo no Espírito, e também diz a palavra, e a palavra de Deus. Então aí em Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, nós falamos o seguinte, que se faz necessário ter uma atitude com a palavra de Deus, se você quer ter frutos nos galhos de sua vida. Ler, meditar e memorizar a palavra. Eu fico pensando, caso eu pegue o Covid, ore para que não, e eu for entubado, o que eu vou estar fazendo lá? Recitando os salmos. Irmão, imagina, lá você não pode entrar com celular, lá você não pode ter Bíblia, não pode ter nem visita. Mas se eu tenho a palavra no coração, ela virá à minha mente, e eu proferirei as promessas de Deus. Irmãos, isso é uma das táticas dos irmãos que vivem em perseguição. Eles decoram a palavra, e alguns fazem o seguinte: eles juntos, às vezes, na prisão, alguns decora 5 capítulos, outros 5, outros 5, outros 2 capítulos, e aí assim eles vão decorando os versículos da Bíblia, e ficam lá na prisão, falando a palavra de Deus uns para os outros. E a palavra de Deus, irmãos, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nós precisamos nos voltar para a palavra, nós temos que nos abastecer da palavra. É somente quem se abastece da palavra, o espírito da fé é este, eu criei, por isso falei. Você só vai falar se você creu antes, se você já usinou a palavra de Deus, se ela está dentro de você e agora está nas suas veias, está no seu coração, e quando você abre a boca, Deus fala através de você. Quando você olha com os olhos de Deus. Larry Coy, que treinou muitos aqui no Brasil, no final da década de 60 e 70, início de 70, ele trouxe um treinamento para o Brasil sobre a utilização da palavra de Deus para curas emocionais e relacionais. Larry Coy, conflitos da vida. E assim ele definia sabedoria. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Se você se encharca da palavra de Deus, você colocará os óculos de Deus para discernir a vida. Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. A apresentação de Jesus no Evangelho de João trata da realidade de Jesus antes da criação do mundo, na eternidade, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele o chama de Verbo. No princípio era o Verbo, Jesus. Troque o vocábulo verbo por Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 1, capítulo 1 de João. Vamos trocar agora verbo por Jesus. No princípio era o Jesus estava com Deus e o Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, e que o mundo fosse salvo através dessa luz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é Natal.
Jesus é chamado a palavra por João. Como é que Deus criou o mundo? Capítulo 1 da Bíblia, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Como é que Deus criou o mundo? Pela palavra. E sabe quem é a encarnação da palavra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Criador do mundo, porque o Pai criou o mundo através da palavra. Quando Ele disse, Ele criou. Bereshit barat Elohim quer dizer o seguinte: no princípio criou Deus. Esse vocábulo, esse verbo bará é criação do nada, não é recriar ou modificar. Do nada Ele criou. Então quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, ali está falando que Deus criou do nada. Deus fala: haja luz, e houve luz. E quem era o agente criador? A palavra de Deus. E quem é a palavra? João diz, é Jesus Cristo. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, de 1 a 4, diz que Deus, Ele criou através de Jesus, da palavra. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hebreus 1,14. Irmãos, nós temos a palavra de Deus é o combustível do crente. Mas essa comparação é ridícula, mas dá para entender. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não pode viver sem ler, meditar e memorizar a palavra, porque quando assim você faz, você é enchido pelo Espírito Santo, se torna cheio pelo Espírito Santo, e aí naturalmente o Espírito fluirá através da lei da fé. Eu criei, por isso falei. Por isso, quando você crê, absorve e vivencia, Deus se manifestará na sua vida. E não há demônio do inferno que te pode resistir, nem Lúcifer, porque você tem a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, não tem demônio que fica na frente. Está escrito, está escrito, está escrito. Use a palavra, valorize a palavra. A palavra de Deus se encarnou, Jesus, Natal, e morreu na cruz e ressuscitou, está ao lado de Deus Todo-Poderoso. Ele foi, mas Ele deixou a sua palavra. A Bíblia é a manifestação da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito e da pessoa de Jesus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, cantando Noite de Paz. Louvemos ao Senhor. Nós somos o povo mais feliz da terra. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E a palavra veio à terra no Natal, Jesus Cristo. A palavra que criou o universo e que mantém tudo funcionando, deu a sua vida por nós e nos deixou a palavra. Coloquemos-nos em pé, louvemos ao Senhor. Eu posso cantar com vocês? Bom demais. Eu vou tentar cantar um tenor que eu cantava há quase 40 e tantos anos na minha igreja, minha igrejinha lá no Mato Grosso.
Vamos louvar. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espargem a luz, proclamando benigno Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, onde belo resplendor ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo exalto, sol do eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Glória ao nome do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como no unigênito do Pai. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é o Criador e mantenedor do universo, mas Jesus é o Criador e mantenedor da vida espiritual. Você precisa de Jesus, que morreu em seu lugar, no meu lugar, para nos dar vida, através do arrependimento, entendendo que Ele é Deus, perdoador, que Ele já pagou a sua dívida. Peça a Deus para perdoar os pecados. Permita Jesus ser a palavra encarnada em si. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te louvamos o teu nome. Graças te damos porque Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mas também nasceu no nosso coração, transformando a nossa vida e produzindo em nós a mudança que precisávamos. Se alguém aqui está, Senhor, que ainda não teve esse nascimento no seu coração, ou alguém que está nos assistindo agora, que isso aconteça e que essa transformação alcance em nome de Jesus. Nos dá uma noite de paz, nos dá uma noite de pleno descanso e uma semana cheia da tua presença. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e é feita no nome mais poderoso nomeado entre os homens, no nome do teu Filho Jesus Cristo. E toda a igreja diz: aleluia. Noite de amor,
ter domingo, participação dos jovens aqui no culto à noite. Aquilo que era para ser feito na sexta-feira, no sábado, não aconteceu. Vamos fazer culto de Natal com a participação especial da nossa juventude e desses aqui que estarão preparando louvores de Natal no próximo domingo. Amém? Vai ser uma noite de muito louvor, de muito agradecimento, porque Deus veio à terra com a nossa juventude, com o ministério de louvor. Amém? Deus abençoe, semana abençoada a todos.